A pausa que você esperava para expandir a consciência e transformar a sua jornada. Eu sou Juliana Ruiz, terapeuta integrativa e educadora, arquiteta da felicidade, e criei esse canal com o propósito de trazer uma mensagem de felicidade e de criar mesmo uma plataforma com vários recursos para que a gente tenha uma fonte de alimento salutar para a nossa mente, para o nosso subconsciente, né, com conteúdos que nos apoiam no nosso processo de autoconhecimento, no nosso desenvolvimento pessoal, na nossa busca pela felicidade. Seja bem-vindo para você que está aqui já acompanhando. Hoje nós vamos falar sobre esse tema tão instigante, né? Que está aí generalizado no mundo, a importância do pensamento positivo. Então, hoje a gente vai descobrir por que que nós ainda mantemos pensamentos negativos, mesmo com várias ferramentas, né, que nós conhecemos sobre positividade, sobre como transformar os nossos pensamentos negativos em positivos. Afinal, o que ainda, né, mantém os pensamentos negativos e impedem você de vibrar mais alto? Hoje nós vamos descobrir um pouquinho de tudo que permeia a firmeza, né? Que eu acho que é muito sobre a firmeza do pensar positivo. Como que a gente pode melhorar o nosso pensar? E pedir para vocês acompanharem aí, compartilharem com quem faz sentido tá ouvindo essa mensagem hoje. Dizer que tem novidades, né? Tem novidades, tem uma coisa muito bacana que está se consolidando, que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Contar, compartilhar que estou super feliz, porque o canal tá crescendo. E o YouTube tem reconhecido o canal, tem trazido novidades para o canal, então hoje a gente já tem até o Super Chat, né? Que é aquela figurinha que o seguidor pode mandar para a gente. Então é muito bom a gente sentir, né, que está sendo reconhecido, que o canal tá tendo, assim, ecoando, né? Ecoando, chegando para várias pessoas, que os vídeos estão sendo rodados e que bom isso, porque a intenção é muito boa. Então essas são as novidades aí do canal. Tem o superchat, eu não sei como é que vocês veem aí no chat ainda. Dá um oi, gente, quem tá aí. Nós vamos falar de pensamento positivo. Que desejo que você pode compartilhar? Quer contar aqui no chat? Falar, oi, um desejo que eu posso compartilhar, porque a gente tem desejos secretos também, a gente tem sonhos secretos que não queremos contar para as pessoas, né? Mas manter o pensamento positivo, vibrar alto, é o caminho para a realização dos nossos sonhos. E quando nós não sequer nos permitirmos sonhar, a gente tá realmente num estado de desesperança, né? De uma mentalidade que vibra muito baixo, né? Onde a gente já não tem mais expectativas com grandes sonhos. Então, sentirem-se à vontade, essa é a ideia, a gente sempre está interagindo por aqui. Deixa aí seu sonho, que sonho que você pode contar. Eu sei que tem os sonhos secretos, gente, os desejos secretos da nossa alma, que a gente ainda não quer revelar para ninguém. Mas compartilha aí um sonho que você tem e que você poderia compartilhar. Eu vou contar um sonho, então, que eu tenho e que eu posso compartilhar com vocês. Eu tenho um sonho de trazer uma forma de convivência terapêutica entre as pessoas.
Eu acredito que as terapias e as práticas integrativas, elas transformam estilos existenciais, transformam nossa forma de nos relacionar. E o meu sonho é trazer essa mensagem para o mundo, e eu acho que eu já estou caminhando, né? Nesse sentido, no meu sonho. Tá bom, gente. É lógico que eu queria morar numa casa com piscina, tá? Chamar todo mundo para ir lá festar também. Esse sonho dá para compartilhar. Então vamos lá, começando aqui o nosso encontro de hoje. Assunto sério, né? Pensamento positivo é assunto sério. E não é sobre uma positividade tóxica que eu quero falar aqui, porque nós vivemos altos e baixos, os desafios são reais na nossa vida, os desafios eles não são aparentes, eles são verdadeiros, concretos. E o que muda é a forma como a gente se relaciona com eles, né? Não é ignorar que existem questões, inclusive, negativas no contexto real, né? Muitas coisas na realidade manifestada ainda são negativas. E a gente vê aí guerra, né, imperando no planeta, a gente vê corrupção, falta de colaboração entre países quando pessoas estão passando, né, necessidades graves, muitas vezes relacionadas à própria falta de nutrientes que a terra daquele lugar proporciona, né, de alimentação. Então, nós temos diversos cenários que são tristes, porém, manter o pensamento positivo é uma postura que a gente assume diante de todas essas questões que nos deixam indignados, que nos deixam incomodados, que nos deixam decepcionados, frustrados com alguma coisa. Mas o que nós precisamos ter em mente aí é que existe um contexto que nos faz olhar para tudo isso de uma forma negativa e que nos faz ter uma conduta diante de nós mesmos, dos nossos próprios desafios, dos nossos próprios sonhos, de uma forma mais negativa, que é todos os padrões sociais, as caixinhas onde nós fomos educados, formados, formatados. Então, existe um padrão. E muito interessante a gente ter em mente que o padrão vibratório do nosso planeta é ainda muito baixo. Então, nós vibramos muito mais próximos do mundo da ilusão, né? Onde medo, a culpa, a vergonha são vibrações muito fortes. Então, o julgamento também é um lugar de vibração da vergonha, por exemplo. Porque quando eu julgo o outro, a vergonha é o meu crivo, é o meu critério, porque o outro está fazendo errado e talvez devesse ter vergonha disso por estar fazendo errado. E a vergonha, na escala Hertz vibracional, ela tá muito lá embaixo do nosso. Até podia ter pego aqui, acho que eu vou pegar a escalinha pra gente ir falando com ela. Vou mostrar pra vocês. Peraí, pessoal.
Vamos lá. Então aqui, ó, não sei se vocês já ouviram, já viram essa escala Hertz, tá? Então essa parte vermelha aqui, ela é uma parte, essa ó, tem o mundo do terror também. O mundo do terror aqui é quando a pessoa já tá indo contra a própria vida, tá? Então ela faz coisas realmente atacando a própria vida dela. Aí a gente tem a vergonha com 20 Hz, é o primeiro da escala. Aí temos a culpa, temos a apatia, que aquilo não vale a pena fazer nada, temos a tristeza, temos o medo, que é 100. Então, 175, que é a vibração do nosso planeta, é a escala do orgulho. Então, é aquele lugar onde tá perto da coragem, que é 200 Hz, e tá perto da raiva, onde a gente constrói as coisas a partir da raiva, a partir do orgulho. A gente constrói as coisas muito mais por desejos instintivos, né? Então, o desejo de sobrevivência, o desejo de sedução, de estar numa posição onde eu atraio os olhares por esse lugar do status, do orgulho. Então, a nosso lugar de maior criação hoje no planeta é dentro dessa vibração. Então, quando a gente começa a falar em pensamento positivo, em manter a positividade dos nossos pensamentos, a gente está dentro de um cenário de competitividade, a gente está dentro de um cenário de desigualdade, um cenário ainda de luta pela sobrevivência, de luta pelas questões básicas da vida, onde percebemos que é necessário esforço para sobreviver, que é necessário lutar para que a nossa vida siga com os recursos necessários. Então a gente acaba entrando nesse clima, né, de que tudo é muito difícil no trabalho, para eu garantir meu emprego, para eu garantir o reconhecimento do meu chefe, para eu garantir o meu sustento. Então, todo esse sistema em que a gente está inserido, né, ele cria um pouco desse padrão vibratório, o qual não está em nossas mãos, né, mudar. Parece não estar em nossas mãos alterar o status quo, esse sistema que está todo organizado, essa sociedade, né? E nós temos inúmeros benefícios que nós precisamos reconhecer e ser gratos também, e honrar esse histórico dessa sociedade, né, que nos oferece recursos, o bem-estar, o conforto de estar dentro de uma casa, o bem-estar e o conforto de estarmos, né, temos esgoto, temos água encanada, quantas coisas que nós temos à nossa disposição em função de tudo que a sociedade criou. Então, a gente reconhece um lugar difícil de luta, de conflito, que nos coloca um pouco nessa tensão, nessa sensação de luta pela vida, pela sobrevivência, mas a gente reconhece todos os benefícios também, né? A medicina, o socorro que nós temos hoje, o amparo, né? A comida pronta facilmente no mercado, vou lá e busco. Então, todo esse conforto, né? A sociedade criou também. Então, aí já vem, ó, já vem uma lanterninha de luz aí, o pensamento positivo. Olhar com gratidão também para essa história, mas sem deixar, né, de perceber essas nuances que nos colocam numa defensiva, numa situação muito mais instintiva de um animal que está lutando pela vida do que
de cocriação. Cocriação, né? Desse lugar que a gente quer a felicidade, que a gente quer um pouco mais de confiança entre as pessoas, um pouco mais de harmonia. A gente busca a agradabilidade da vida o tempo todo. Essa que é a verdade, né? Então, se buscamos essa agradabilidade da vida nas coisas que, que fazemos, que escolhemos fazer, ou também se estamos indo só no automático. Porque ir só no automático é quando a gente tá tão imerso nessas condições reais de vida, nos nossos afazeres, nos nossos compromissos, nas nossas agendas, que nós não estamos sentindo mais escolhendo. Nós não nos estamos sentindo que temos poder de decidir, de fazer, de criar. A gente percebe a dificuldade de gerenciar todos os compromissos, né, de uma vida moderna e manter uma pausa consciente, como a de estar aqui, por exemplo, como a de fazer as nossas pausas para refletirmos sobre as nossas escolhas, sobre os nossos sentimentos, o que eu estou sentindo que não tá legal, né, que me desagrada, o que eu sinto que eu coloco por debaixo do tapete para seguir no fluxo normal da vida e que também não vai me ajudar, não vai ser contribuição, ignorar esse sentimento, jogar para debaixo do tapete e acreditar que passou, sabe? Ah, passou, não pensei mais, passou. Mas aquela memória cristalizada ficou ali muitas vezes. E o fato de você não ter vivido a dor, o luto, vamos dizer, a fase negra daquilo que você experienciou, também te impede de assimilar, né, de uma forma menos traumática. Porque o trauma é aquilo que eu vivi e que eu não pude conversar sobre, expressar sobre. Então, toda vez que eu sinto que eu não tive um ambiente seguro para partilhar o que eu senti, e eu me calo e sigo a vida, sigo o fluxo, como, ah, não, não foi nada, imagina, isso não foi nada. Eu também cristalizei ali um sentimento dentro de mim, muitas vezes está no subconsciente, está no inconsciente. Muitas dessas coisas eu acessei com a meditação, né, meditando, coisas que eu acho, nem dava a mínima importância. Segui no fluxo da vida normalmente e não me dei conta que aquilo ficou. E aí fica um registro de um padrão de pensamento, às vezes assim, olha lá, você não pode confiar em ninguém. Olha lá, você depositou sua confiança, você gostou da pessoa e a pessoa fez algo e não honrou a palavra dela. Então, essas crenças vão ficando na nossa forma de nos relacionar dia a dia com tudo que nos cerca, todas as pessoas, todos os nossos conviventes, vamos dizer assim, né? Nos nossos relacionamentos. Gente, eu não consigo saber quem tá aí, lógico, né? Mas podem mandar perguntas, o que vocês tiverem de dúvida. O que eu queria propor aqui para reflexão com relação a pensamento positivo é que não é só sobre ter ferramentas e saber
fazer ali a troca, né? Quando eu faço aquela troca, olha, eu pensei negativo, vou pensar positivo. Isso já é muito bom, sim, mas a gente não mantém. A gente não mantém porque todas essas memórias que nós vivemos, que nós jogamos muita emoção para debaixo do tapete, muito sentimento para tanto, elas nos compõem. Elas nos compõem molecularmente, dentro do nosso corpo, energeticamente, no nosso campo, onde a gente tem um campo energético em torno de nós, que é o que a gente vibra, que é aquilo que a gente emana. Então, todas essas memórias, elas estão alojadas no nosso corpo. E não é só a mente trabalhando logicamente, olha, eu preciso transformar esse negativo em positivo, que vai ser possível eu conseguir um salto quântico, vamos dizer dessa forma, porque a intenção com um pensamento positivo é nós darmos um salto quântico. É realmente começar a enxergar o mundo de uma forma diferente. Enxergar o mundo com alegria, com gratidão. Um mundo de infinitas possibilidades e não um mundo que nos coage, que nos deixa cerceados, né, estagnados, limitados. Esse mundo que a gente fica brigando para viver, brigando para poder fazer, se expor, enfim, falar do que sente, fazer o que gosta. Então, quando a gente começa a dar esse salto quântico, ele começa a ter uma alteração estrutural no nosso corpo. As nossas moléculas, as nossas células. E aí, cada parte do nosso corpo, mesmo os nossos órgãos, tudo tem memória. Tudo tem memória. Então, se eu tenho uma dor, se eu tenho uma doença, tá tudo relacionado ao meu sentir, ao meu pensar. É somatização das minhas emoções. Ah, Juliana, mas isso é hereditário. Realmente, é hereditário. Porque a maioria das nossas crenças e da nossa forma de ver o mundo, ela vem da nossa ancestralidade. Ela vem da nossa educação, dos nossos pais, nossos familiares, da nossa escola, do nosso meio social de convivência. E aí tudo isso compõe as nossas crenças. E aí, às vezes, a pessoa tá lá falando: olha, muitos pensamentos positivos, vamos de pensamentos positivos. Só que, o que acontece? Pensamento é. O pensamento positivo superficial, esse pensamento que tá na ponta do iceberg. Só que esse pensamento positivo que você quer manter e você quer zelar por esse pensamento, ele não se sustenta sem uma visão de mundo diferente. E muitas pessoas estão amarradas com uma visão de mundo, e às vezes nem por nem conscientemente, nem por vontade própria. Mas elas são bastante inflexíveis. A gente vê muitas pessoas inflexíveis com relação à sua forma de ver o mundo. Ah, isso é assim mesmo. Ah, isso é assim mesmo. Não, não pode confiar em ninguém. Então, se a gente transita pelas ruas com um sentimento de insegurança, olha, vão roubar meu carro, olha, vão me bater carteira, vão me fazer isso. Então, olha só essa sensação de insegurança, o quanto que ela é uma crença,
o roubo existe, o furto existe. Mas a partir do momento que eu dou atenção para isso, eu estou poluindo, poluindo o meu campo energético. Eu estou reafirmando uma crença lá do meu chakra básico que eu não tenho segurança, eu não estou seguro, eu não me sinto seguro. Então, para gente eu estou seguro, eu estou reafirmando isso, né, na minha mente. Eu me sinto seguro, eu me sinto protegido, o universo provê todas as coisas de que eu necessito. Aí não deu meia hora, você já tá lutando para viver. Ai, deixa eu passar cadeado em tudo aqui, né? Ai, cuidado, porque aqui é perigosa essa rua. Então, tudo isso vai criando um campo energético de insegurança nesse caso, né? E a gente compõe aí, então, esse cenário do consciente coletivo. Não é que não é verdadeiro, né? Mas então, tem outra verdade que eu escolho olhar, que é confiar realmente que o meu campo vibratório, energético, ele também é magnético. E se o meu campo vibratório energético também é magnético, eu talvez possa estar numa rua perigosa, numa rua onde tem grandes riscos, porém eu não estou focada nisso. E esses riscos nem chegam até mim, porque existe esse campo magnético e vibratório em torno de mim. Então, mudar as crenças, gente, não é só sobre ter conhecimento, ter ferramentas e saber, ou ferramentas sim, é importante, mas, por exemplo, as práticas corporais. O quanto as práticas corporais podem nos ajudar a transcender essas memórias celulares, essas memórias que estão acopladas no nosso corpo físico. E quando a gente se permite, né, as práticas integrativas corporais, a gente está dando essa permissão de liberar, de transmutar memórias que estão no nosso corpo. E aí não é uma luta, uma guerra do meu pensamento me sentir segura ou insegura. Eu construí essa força dentro de mim e eu me sinto segura, né? Percebe que esse movimento, então, ele vai envolver nosso padrão de pensamento. Nós temos um padrão de pensamento. Então, não é só sobre pensamentos positivos. Vamos pensar positivo. Não, eu tenho um padrão que é pautado na minha visão do mundo, como é que eu tô vendo o mundo. Essa visão, ela vem de um histórico de experiências que eu vivi, que podem ter forjado aí um trauma, né, dentro de mim, uma crença limitante dentro de mim, uma falta de autoconfiança, uma falta de autoestima. E aí, essa memória dessa experiência também está relacionada à minha criação, à minha formação de quando eu era criança, porque tudo isso ficou no meu histórico, né? Tanto na construção cognitiva, quanto na minha memória celular, da minha formação, do meu crescimento. E por isso que o pensamento positivo, ele envolve muito mais do que eu só trabalhar no campo mental. Eu preciso trabalhar o campo físico, corporal, a minha corporeidade.
E eu preciso, isso daí é o mínimo, né? Vamos dizer que é o mínimo, e eu preciso transcender, começar a transcender para o energético. Mas não adianta eu estar no energético e não estar no corporal. Eu tá só, ou, né? Porque é, o energético vai ajudar? Vai. Mas o energético vai ajudar muito. Talvez o energético te traga até força de vontade para você começar a trabalhar o seu corporal, né? Assim como na medicina chinesa eu trabalho o corporal com a acupuntura, com a massoterapia, e eu tô trabalhando no campo energético com os pontos de acupuntura, né? Por quê? Porque eu estimulo aquele ponto que ele tá ligado a uma emoção, a uma energia. Então ele vai trabalhar força de vontade também em você. E às vezes eu trabalhar ali numa massagem onde parece que você tá passivo, né, só recebendo, você está estimulando um canal, uma comunicação, um fluxo dentro do seu corpo, que é um fluxo energético de um meridiano que afeta a sua emoção e afeta a tua força de vontade, a tua sensação de segurança, né? Então a gente tem meridianos para trabalhar medo, a gente tem meridianos para trabalhar tristeza. São 5 sentimentos raízes na medicina chinesa, né? Que é a preocupação, a euforia, a tristeza, a raiva, e que são quando eles estão em desequilíbrio, né? Que eu tô falando a parte negativa só. E o medo, acho que eu falei todos? Acho que sim, né? Então é isso, a gente precisa movimentar energias do corpo físico, e aí, né, vem, nossa, a Juliana agora também está trabalhando com Tantra, né, com práticas tântricas, são as danças, tem várias linhas do Tantra, tá, gente? E essa é uma linha com práticas de meditações corporais, conscientes, onde a gente desbloqueia aspectos aí da memória celular e energética, e do campo energético. Então, essa movimentação, ela permite que, é como assim, aquilo está incrustado lá dentro, aquela memória, né? Onde você tem falta de autoconfiança, por exemplo. E aí você, aquela movimentação, aquela atenção para o seu corpo, aquele carinho, vai permitindo que aquilo se descole, se dissolva, né? E quando a gente fala, por exemplo, da Kundalini, que a gente, né, trabalha a energia de ativação da Kundalini, essa energia criativa, esse fogo criativo começa a crescer dentro da gente. A gente tem um estado de êxtase, onde a gente se sente verdadeiramente potente, verdadeiramente capaz de ser dono da nossa vida, de estar em confiança lá, de estar em segurança. Gente, é se abrir para o processo. Se abrir para o processo. Quando a gente fala pensar positivo, todo mundo quer ser protagonista, participante de um novo estilo existencial da nossa humanidade. Nós precisamos reinventar a roda. A roda está mostrando que criou muita coisa boa, mas precisa ser reinventada antes que a gente sucumba. Porque se continuar desse jeito, nós, né, vamos acabar com tudo, com a nossa saúde mental, com o meio ambiente, com as pessoas, com os povos, com as culturas. E aí nós temos que reinventar a roda. Já deixou seu like aí, gente? Deixa seu like, compartilha com alguém que você acha que faz sentido. Se inscreve no canal. Comentem, gente. Vocês estão tão quietinhos hoje aqui. Pode comentar, eu vou lendo aqui. Eu tenho óculos, tá? Se eu não conseguir ler sem óculos. Então, gente, vamos lá.
Mentalmente é importante os exercícios, principalmente os exercícios onde eu escolho daquilo que vou me alimentar, né? Que conteúdos eu trago para o meu dia a dia? Parabéns para quem está aqui, né? Tá trazendo um conteúdo de grande valia, de expansão, de reflexão sobre algo, né, que expande a consciência, torna a nossa mente mais flexível, mais aberta, compartilha, né? Vendo eu compartilhar a experiência, a minha experiência aqui. Então, esse é um conteúdo. Eu tenho que fazer leituras de livros que me tragam conteúdos positivos, porque de notícia ruim, de piada sarcástica, de coisas que enaltecem, né? A bebida, a balada, o sexo, é, tem um monte, o dinheiro, tem um monte, né? E aí que trabalha esse lugar do ai, tem que ser lindo, maravilhoso, a visão de perfeição é assim, a visão de perfeição é assado, a visão de sucesso é essa. E a gente se perde no meio de tanta informação e não para ter um momento onde a gente consegue falar. Essa é a minha pausa para nutrir o meu subconsciente. Por isso, por exemplo, aqui no canal, eu trago as orações da Seishonoye. Não sei se vocês conhecem, né? A Seishonoye, ela trabalha, é uma filosofia, né? Isso que é mais importante, é uma filosofia muito coerente com os principais atributos divinos, que são os atributos. Deus é onipotente, onipresente, ou seja, Deus está em tudo, Deus está em todos, Deus está em mim. Então, quando eu cultivo, né, respeito o meu corpo, cultivo bons pensamentos, cultivo boas ideias, eu estou garantindo um lar, né, fazendo jus ao lar do ser divino, da minha essência divina. Quando eu estou nesse lugar, o meu julgamento em relação ao outro também diminui, porque eu sei que o outro é uma expressão da divindade, mesmo que eu não entenda aquela escolha. Porque a liberdade de ser quem se é um princípio da divindade, o livre-arbítrio. E quando a gente diminui os nossos julgamentos, diminui essas barreiras, essas muralhas que nós vamos erguendo e construindo, a gente também diminui muito do pensamento negativo. A gente diminui esse tempo de desgaste, de ficar, né, tentando entender por que que o outro fez as escolhas que fez. Simplesmente ele fez e tá bom. As experiências dele, a história dele é diferente da minha. Então, nessa perspectiva, quando eu trabalho o corpo, a memória das minhas células, que tem crenças e padrões limitantes ali, quando eu movimento a minha energia, que pode ser através de terapias como o Reiki, que são terapias energéticas, o Theta Healing, a meditação também é um lugar, né, que é um lugar onde a gente tem autonomia para fazer sozinho e a gente consegue transmutar muita coisa e compreender muita coisa dentro de nós mesmos. Que muitas vezes achamos que estamos cheios de pensamentos positivos, mas no fundo a gente está conformado com a realidade como ela é e conformado num aspecto que nós não estamos felizes.
Nós não estamos. Gente, quem tá aí? Será que eu tô de ponta cabeça? Eu tive a impressão que eu deixei certinho aqui, mas agora eu tô em dúvida. Se eu tô deitada, se eu tô de pé. Eu programei o celular para ficar de pé, mas parece que agora que eu tô vendo que eu acho que eu tô de lado. Bom, então a gente pensa que tá, né? Mas no fundo a gente tá com medo. Porque eu queria fazer tanta coisa e eu não me permito fazer nada, não me permito avançar, não me permito agir. Então, eu tô com vergonha de agir, eu tô com vergonha do que os outros vão pensar de mim. Então, eu não tô pensando tão positivo, né? E eu acho que é um pouquinho desse lugar que eu queria trazer para vocês. Tô querendo ver aqui o horário, mas ele não me deixa ver dentro da live. Uns 41 minutinhos aí. Ficou alguma dúvida? Eu queria propor, hoje nessa live estou lançando uma jornada da transmutação. Serão 8 ciclos, então nós teremos encontros totalmente online, mas são encontros onde nosso grupo terá no máximo 10 pessoas, né? São 10 vagas, na verdade, 11 pessoas comigo. Então, são 10 vagas, onde nós vamos criar essa jornada da transmutação. Nós teremos um primeiro encontro de engajamento, de interação, de apresentações, apresentação também do formato, de fidelização dos compromissos, o que estamos aqui para fazer juntos, o que vamos fazer juntos. E nós teremos aí 7 encontros, 8 encontros, e os outros 7 serão trabalhando crenças, padrões de pensamento em cada área, no caso, relacionadas com os nossos chakras. Então, chakra básico, chakra sexual, chakra do plexo solar, chakra do cardíaco, chakra laríngeo, o chakra frontal e o coronário. Como que vai ser isso? Nós vamos trabalhar com processos circulares, onde nós vamos ressignificar nossas relações interpessoais, né? Reconhecendo, partilhando aí as nossas trajetórias, as crenças que podem estar bloqueando aquele chakra, né? A alta vibração daquele chakra. E nós vamos poder fazer isso de uma forma coletiva, através da metodologia dos processos circulares, da justiça restaurativa, são processos circulares de construção de paz, de fortalecimento de vínculos, que vem lá do xamanismo, tá? Lá do xamanismo. E eu tô tentando abrir o chat. Eu preciso aprender como é que eu faço no chat aqui, chat ao vivo. Bom, quem quiser deixa um comentário que aí eu mando o linkzinho do cadastro de inscrições, tá? Então, serão 8 semanas. Só que nós teremos um grupo de WhatsApp, um grupo de apoio, de sustentação, porque senão, gente, a gente sai lá fora pensando positivo e é trágico. Essa daí vem o mundo cor-de-rosa, né? A gente se sente o peixe fora da lagoa. A gente se sente assim, totalmente fora da casinha. Eu bato fora do bumbo. Eu sei porque já aconteceu comigo. Então, quando a gente cria essa comunidade, onde a gente se apoia, a gente se fortalece, a gente conversa, a gente interage, isso muda. A gente se fortalece. Se o outro falar que a gente está batendo fora do bumbo, a gente dá uma risadinha com ele, fala: vem bater comigo também,
né? Ah, o mundo é cor-de-rosa. Eu falo, olha, tá dando certo, tá? Porque, tipo, as vagas do estacionamento são tudo cor-de-rosa. Sabe aquela coisa que o pessoal fala? A primeira coisa que você começa a vivenciar quando você tem um pensamento positivo é que você começa a achar um monte de vaga liberada quando está com pressa, né? Cheguei em cima da hora no evento, no lugar, só tenho 10 minutos para resolver o meu problema e tem uma vaga ali te esperando. Então, geralmente, né, quem já fez o teste realmente do pensamento positivo, quando a gente está em mais alta vibração, a gente consegue até as vagas do estacionamento. E é isso, a vaguinha cor-de-rosa tá lá. A ideia, então, é fortalecer um, um núcleo, sabe aquela coisa assim, tropa de elite? Tropa de elite, osso duro de roer. É mais ou menos isso. É criar, né, essa tropa de elite. Nós teremos os encontros às quartas-feiras, das 19h30 às 21h30. E o grupo de WhatsApp funcionando ao longo da semana, onde nós teremos vivências terapêuticas, sessões terapêuticas para transmutar com o Theta Healing ao final de cada assim, de cada roda, né, de cada círculo. A partir daquilo que o círculo ele é muito mágico, gente, porque ele por si só ele já faz uma magia incrível de transmutação. Só ele já promove, porque é uma técnica realmente muito delicada, muito cuidadosa, onde temos zelos em todos os detalhes. Então, essa proposta é uma proposta totalmente inovadora. Eu andei pesquisando, né, e vendo tudo que tem no mercado. Não existe essa proposta no mercado de fazer dessa forma. Com a palavra aberta, né? A palavra aberta, onde nós aprendemos uns com os outros. A gente está muito acostumado em esperar o conteúdo só, né, da autoridade ali. E é lógico que esse é um lugar de grande valor, mas a possibilidade de transmutação que é possível com esse processo circular, com essa escuta ativa, com essa fala, com essa permissão do lugar de fala, ela é sensacional. E a gente vai trabalhando a energia de cada chakra. Essa proposta, ela tá formatada, então, em 8 encontros, às quartas-feiras, das 19h30 às 21h30. São 10 vagas no máximo. É um núcleo de expansão da consciência, é um núcleo de transmutação. E aí nós vamos ter as inscrições até o dia 8 de abril. Estarão abertas as inscrições. O link está aqui na descrição do vídeo. Quem quiser se inscrever, eu vou entrar em contato. Então, é um cadastro que você faz para depois entrar em contato e finalizar o processo de inscrição. 8 círculos, 8 encontros. Você vai pagar o valor de uma sessão terapêutica por 8 encontros. E uma sessão que cabe no seu bolso, tenho certeza. Então, no Pix, o valor para você se inscrever é R$ 200 e no cartão você pode dividir com os acréscimos da transação, tá bem? Então,
É uma oportunidade única, incrível, é um projeto inovador, eu tenho certeza, porque ele é pautado nesse lugar de ressignificação dentro de um contexto real, com pessoas reais, que é essa nossa faceta social, interrelacional, que também, né, interfere no nosso campo energético, no nosso campo vibracional, e nos promove uma experiência diferenciada. Então, a gente vai ter ao longo da jornada esse espaço de interação, um espaço terapêutico, onde a gente vai fazer a transmutação do nosso DNA. Então, nós vamos alterar o DNA, trazendo uma reprogramação desse DNA para os padrões de pensamento positivo, para os padrões elevados de pensamento, extinguindo aí, limpando, né, as memórias, diluindo as memórias dos padrões limitantes e a força desses padrões sobre os nossos pensamentos. E nós vamos ter práticas aí de meditação para, ao longo da semana, além das possibilidades que vão ser muito fluidas, muito naturais, eu tenho certeza, muito espontânea, pela energia do próprio círculo, que é de estar conversando com o outro, de às vezes partilhar algo, alguma dúvida ali nesse grupo de WhatsApp. Esse grupo vai ficar ativo pelas 8 semanas e também tenho certeza que provavelmente a gente mantém esse grupo para apoiar, tirar dúvidas e ter uma interação valiosa e preciosa entre os seres humanos. E nesse sentido, você vai pagar apenas R$ 200 por essa experiência, tá? Os círculos são mágicos, cada círculo é muito delicado, estruturado, de forma a garantir alcançar esse objetivo, né? Que é ressignificar num contexto real, com pessoas reais, esses pensamentos, esses padrões que nós reproduzimos ainda hoje no nosso dia a dia. Gente, fica o convite, se inscreva no canal. Se esse vídeo fez sentido para você, indique esse vídeo para um amigo, compartilha. Se a jornada faz sentido para você, vem para a jornada da transmutação. Eu tenho certeza que vai ser incrível, tá? Vem para a jornada da transmutação e permita-se dar esse salto quântico na sua vida. E aí, assim, como é que você vai fazer? O link está na descrição desse vídeo. Tem um link que é uma ficha de interesse. Você escreve lá seu nome, seu e-mail e WhatsApp para eu poder entrar em contato com você, para você fazer a sua inscrição nessa jornada da transmutação. A gente vai ter todas essas experiências no campo energético, no campo corporal. Nós vamos ter as experiências nesse campo das interações, da relação humana, né? Que é o campo do social, né? Do mundo real, prático. Então, validar tudo que vai ser ressignificado em coletivo, num contexto real, com pessoas reais. E fortalecer um núcleo de transmutação que só está começando. Então, aproveita o valor promocional, tá? Hoje
é um lançamento, então é uma jornada que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso, porque eu estudei muito para poder fazer essa jornada, pesquisei muito tudo que está sendo oferecido no mercado, e por apenas R$ 200 hoje você é membro da Jornada da Transmutação. E é um lugar valoroso, onde nós teremos um campo magnético incrível para transmutar e realmente elevar a nossa vibração, dar o salto quântico que a gente precisa. Acho que a maioria já está acompanhando tudo isso que se fala, né, de transição planetária, né? Então, o ambiente planetário é propício, mas a gente precisa sair da nossa zona de conforto e mostrar o que queremos e se posicionar. E hoje, essa contribuição que eu peço para vocês para poder organizar todas as sessões terapêuticas, né? Porque serão sessões terapêuticas com maior carinho, com maior zelo por cada etapa, por cada processo, é realmente um valor simbólico, né? É um valor de lançamento. Então, ficha de inscrição aqui na descrição do vídeo, tá? É um formulário do Google Forms e eu entro em contato com você para poder passar os detalhes e finalizar a sua inscrição. Gente, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada pela sua presença, pela presença de cada um que passou hoje por aqui, dedicou um tempinho para visitar esse canal. Obrigada pelo propósito de estar aprendendo, expandindo a consciência, flexibilizando a nossa mente, juntos, né? É um desafio para todos nós, né? Nesse mundo real em que a gente vive, trazer essa sensação, essa afinação, eu falo, com a divindade, né? O divino que habita em nós é pura bondade, é puro amor. E quando a gente se afina, se sintoniza com ele, né, a gente consegue um pouquinho desse campo vibratório mais elevado. E tudo isso vai estar contemplado também na nossa jornada da transmutação. Porque o Theta Healing é uma terapia onde o Criador está presente o tempo todo, tá? Então, gente, é uma jornada para você sair, no mínimo, num outro patamar vibracional. Tua vibração vai subir? Ela vai subir, ó. Eu garanto, no mínimo até aqui. No mínimo. Que é a coragem, é acima da coragem, é a boa vontade, é a aceitação. Depois a gente vem aqui, ó. O que nós queremos, o nosso objetivo é vibrar em 430 Hz, que é a vibração da abundância. Aqui eu já comecei a criar um mundo, né? Não a partir da raiva, do orgulho. Eu comecei a criar um mundo a partir de um ideal positivo, de acreditar num mundo melhor, acreditar que eu tenho um servir para entregar, que eu estou transbordando e que eu tenho para entregar, que só não estou faltando para mim, que eu não preciso lutar para viver, ficar lutando para viver. Então, quando eu saio desse mundo da ilusão, onde eu luto para viver, né, onde tem essa batalha, esse embate, eu consigo transbordar, eu consigo criar, colocar o meu servir no mundo e acessar essa abundância que nós tanto almejamos, que não é só abundância no aspecto financeiro, né? Abundância também é abundância do sentir-se alegre com a sua vida, desfrutando de cada momento, né? Do seu lar, do seu espaço, das pessoas que você tem, das amizades, dos afetos, abundância de sentir saúde, né? De sentir disposição, sentir vontade. A abundância é um lugar magnífico, assim, né? Que a gente se sente pertencente
ao Criador, o Criador de tudo que é. Afinados com o Criador, a gente consegue. E muitas vezes é isso, a gente não se afina consumindo qualquer conteúdo na internet. A gente não se afina, né, vendo qualquer programa na televisão. Gente, eu tava assistindo as novelas, as últimas novelas, eu falo, meu Deus, é só conspiração. É só assim, é que nem o BBB, né? Tudo bem se você assiste, mas assim, não pode ser esse teu universo de referência. Você precisa ter um momento que você fala, esse conteúdo eu escolho de forma consciente para nutrir a minha mente, para me alimentar, porque senão quando você está no apuro, na hora do desafio, o teu tua mente não tem ao que recorrer a não ser o medo, aquele padrão que está lá, estagnado dentro de você, em algum chakra seu, tá lá no teu corpo, na tua memória celular. Da onde que tua mente vai criar um caminho cognitivo, neural, para buscar suporte em outra coisa se você não se alimenta com uma boa leitura, com uma leitura que te traz fé na vida, perspectiva de novos horizontes, de que as pessoas são confiáveis, de que eu posso servir ao mundo porque vale a pena acreditar nas pessoas, de que eu tenho segurança, eu tenho os recursos necessários, né? De que, como diz na Seishonoye, eu sou uma filha querida de Deus. Como é que a gente afina isso? Aqui no canal tem um monte de alimento, tá? Tem as Sutras em 30 capítulos, que é uma playlist, Sutras Sagradas em 30 capítulos da Seishonoye. Gente, tem 30 orações, é uma por dia, mas você pode ouvir qualquer dia da semana. São maravilhosas afirmações, que conforme também a gente vai ouvindo, isso é um PNL ativo, é programação neurolinguística. Na hora você fala, nossa, mas quanta bobagem, ou não, né? Ou a nossa essência sabe que é verdade, mas você fala, nossa, é difícil acreditar nisso, né? Que Deus está dentro de mim, que eu sou um ser que mereço ter autoconfiança, que mereço estar seguro, que mereço criar com as minhas palavras, criar a minha realidade com as minhas palavras, ter responsabilidade pelas minhas palavras, ter a responsabilidade pelo que eu crio quando eu falo, porque sou co-criadora junto com Deus. Então escolho pensar o quê? Positivo, falar positivo. E quando eu escolho falar positivo, pensar positivo, isso começa a reverberar no meu campo energético. Começa. Tudo é um trabalho. No nível mental eu não vou resolver. Eu preciso de trabalhar o meu corporal, né, o meu plano físico. E o plano físico envolve ambientes também. Onde nós estamos nos permanecendo? Em que lugares? Que lugares eu estou frequentando? Que lugares eu escolho estar? Isso é plano físico também. Com quais pessoas eu converso? Com quais pessoas? Então, quando eu falo da ambiência, tá lá. Na jornada da transmutação, você também vai ter essa ambiência. Você vai estar com pessoas reunidas no mesmo propósito de cultivar, de semear o pensamento positivo e transmutar. E eu tô dando assim, construir com muito carinho esse processo, porque você vai perceber que é completo. Não falta nada. Não falta nada. Você tem lá a ambiência, você tem lá as relações humanas, você vai ter os processos terapêuticos energéticos, a questão corporal, tudo, tudo lá. Então, assim, vale muito a pena e eu espero contar, né, com a presença de vocês,
a divulgação, chama um amigo, chama alguém para partilhar disso. Vou estar fazendo vários contatos, né? Pessoas que eu tenho certeza de que vão achar que o produto é para elas. E esse primeiro é só para 10 pessoas. Então, assim, vamos fazer dia 16 de abril. 16 de abril já é o nosso primeiro encontro. Depois do primeiro encontro eu posso entrar? Não. Não, porque aí você pode entrar no próximo, se abrir outra jornada da transmutação. Então tem que participar desde o primeiro encontro. Dia 8, por questão de... se eu tiver 7 pessoas dia 8, eu vou fechar com 7 pessoas. Por uma questão energética, nesse primeiro momento, essas pessoas até o dia 8 de abril as inscrições, tá? Todas as questões energéticas, questões de, né, fazer uma anamnese também. Então, tudo que está envolvido nesse primeiro momento são as pessoas que se comprometerem com a jornada da transmutação até o dia 8 de abril, para a gente começar dia 16. O que precisa ter? Internet estável e um lugar, porque não é online que eu fico dando aula, já falei, é interação, então é numa sala virtual. Então tem que estar boa a sua internet para você poder falar, participar, se comunicar. E também para que tudo saia bem, um lugar, então, nessas 2 horas, ter um lugar privativo dentro da sua casa, de preferência, não fazer na rua, andando com fone de ouvido, não vai dar. Tem que realmente parar e participar e interagir, né? Isso é uma condição para que o processo seja garantido. Então, todas as quartas-feiras, do dia 16 de abril até o dia 7 de junho, eu preciso ter um lugar, né, das 7h30 às 9h30 da noite, para me sentar com calma para participar. Esse tempo tem que estar garantido. De preferência, já se organizar uns 15 minutinhos antes, para estar tudo tranquilo, né, para estar realmente assim, agora eu vou parar e fazer só isso. É uma sessão terapêutica, tá? E por ser em grupo, essa sessão vai estar, essas sessões, né? São 8 sessões, é um ciclo de 8 sessões. Então vai ser mágico. Nós vamos trabalhar crenças correlacionadas a cada chakra, né? Então vamos lá do chakra básico até o coronário. Cada crença que a gente precisa trabalhar, sendo que nós vamos ter espaço para refletir através da fala. A fala também é curativa, né? Através da escuta ativa, que é o reconhecer no outro o que pode ter em mim e que eu não percebi como o outro percebeu. Então, esse lugar da escuta ativa também é transformador e nós vamos mergulhar nessa jornada para dar um salto quântico, né? Depois desses processos de escuta ativa, que é um lugar onde eu também estarei fazendo escutativa, eu vou coletar todo o material de anamnese necessário para fazer a sessão de Theta Healing e nós vamos transmutar toda a energia, né, fazendo a reprogramação do nosso DNA, né, através de... O Theta Healing tem um processo de hipnose, né, é o PNL, é um PNL com o criador de tudo que tem o download de todas as emoções positivas, ele tem lá os arquivinhos, como se a gente fosse um computador. E nós vamos criar esse ambiente, né, positivo, esse núcleo. Eu não gosto muito da palavra egrégora, né, mas alguns usam essa palavra para explicar, né, o que se forma quando essas energias dessas pessoas reunidas em torno de um objetivo comum
e confiantes dessa possibilidade de dar realmente esse salto quântico. Gente, e assim, se eu viesse aqui, ó, gente, vou ensinar para vocês uma meditação, faz aí na casa de vocês 8 ciclos de meditação, 8 semanas, né? Eu não poderia fazer, porque eu não posso prometer um salto quântico se está faltando os elos, porque aqui eu estou dando um processo completo para você, né? Que é o meu conhecimento me permite ter essa consciência de que é corpo, mente, corpo emocional, o corpo magnético, energético, né? Nós temos a questão espiritual também, então os fatores humanos que envolvem, né, os nossos padrões, né, padrões de reação, padrões de pensamento, que são sociais, né, que são de convivência e que precisam ter ambiência, precisam reverberar e ecoar no mundo. Então, essa jornada vai te permitir esse salto quântico, né? Porque realmente são 23 anos estudando para chegar aqui, te prometer isso, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo no coração. Gente, deixa um beijinho pelo menos aí para mim, vai. Manda um tchauzinho, um beijinho. Vocês não querem mostrar carinha, né? Então, tudo identidade privada aqui me ouvindo. Ó, então, um dia meus fãs vão querer se destacar no meio de vários, assim, mandar o superchat pra mim, valeu demais. Aquelas, tá? Tava contando no início da live que o YouTube tá super valorizando o meu canal. Nossa, liberou superchat, monetização através, né, desses figurinhas que o pessoal manda. Então é isso, gente. Eu tô muito bem feliz assim com o canal também. Acho que a mensagem tá chegando, tá tocando os corações. Às vezes não é do melhor jeito que a gente fala, né? Somos seres em processo de melhorar, de expandir. Por isso os comentários, né? Os pareceres de vocês são sempre bem-vindos, colaboram. Uma boa noite, que Deus ilumine as nossas mentes, os nossos corações e fiquem com Deus. Obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada por vocês estarem aqui até agora, tá bom? Deixa o seu like aí, um bom descanso.